Oi, gente, bom dia. Como estão vocês nessa manhã de sexta-feira? Mais um dia de campanha, graças a Deus, iniciando aí, né, esse final de semana abençoado, onde você tem a oportunidade de descansar mais um pouquinho, né, de poder ficar um pouco mais com a família. Isso é maravilhoso, né? Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens, que têm dito que Deus tem falado com elas através dos devocionais, através dessa campanha. Deus tem falado poderosamente também comigo nessa campanha, né? Porque a palavra de Deus sempre fala primeiramente conosco, né? De forma poderosa. E eu quero já fazer essa oração, né? E falar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Bom dia, Neide. No dia de hoje, que tem uma palavra incrível, é tão maravilhoso como Deus tem se revelado, né? Como Deus tem falado, como Deus tem o cuidado de falar aos corações. Terceiro dia de campanha e eu creio que essa oração, que essa palavra vai encontrar os corações certos, né? Vai encontrar a pessoa certa que precisa ouvir. Nós sabemos que a palavra por si só, ela tem poder de curar, de libertar, ela tem poder de transformar, ela tem poder de alcançar as pessoas, né? E ontem eu tive algumas notícias muito ruins, de pessoas que eu conheço que descobriram que estão com um câncer seríssimo. E também tive notícias de pessoas que estavam com câncer e morreu. É incrível como essa doença tem alcançado as famílias, como ela tem entrado na casa das famílias e realmente destruído vidas, né? E eu vejo isso por duas visões, né? Por duas vertentes. Primeiro, pelo livramento que o Senhor nos dá, a nossa casa, a nossa família. Às vezes a gente reclama de tantas coisas, né? Às vezes a gente olha tanto que nos falta e a gente não consegue enxergar aquilo que a gente tem. A gente não consegue ver aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor faz pela nossa casa. E a outra visão é que a gente também precisa ver que Deus ainda cura, ainda liberta, ainda faz milagre e continuar orando, buscando, falando de Deus, evangelizando. Gente, tem muita gente longe de Jesus. Tem muita gente perdendo a visão de quem é Jesus. Tem muita gente que não entende mais quem é Jesus, né? Então, a gente está perdendo, assim, o amor pela família, está perdendo a comunhão, está perdendo o amor para os amigos, está perdendo o amor pela igreja. A gente está perdendo aquilo que é mais importante em nós, que é essa humanidade, né? É a humanidade que nos aproxima de Deus, é a humanidade que nos aproxima das pessoas. E a gente vai aprender que um dos maiores mandamentos do Senhor, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor, ele se agrada. Porque na palavra de Deus a gente vai encontrar um versículo que quem abençoa o pobre, abençoado será. Quem abençoar o pobre, ele será lembrado, porque Deus se agrada de quem se preocupa com o outro, de quem tira o seu tempo para ajudar o outro, para orar pelo outro, para amar o outro, né? A Bíblia vai dizer que Jó, ele foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos. Isso é maravilhoso, né? Mas em vez disso, muitas vezes a gente tem encontrado uma vida de egoísmo, de vaidade individual. Então eu só procuro você, eu só tenho uma amizade com você se isso me traz um benefício, se isso me traz um recurso, se isso me traz um lucro, né? E relacionamento não é assim. Você se relaciona com alguém porque você ama essa pessoa, porque essa pessoa ama você, porque há uma amizade, ou há um amor, ou há um relacionamento, ou você é da família dela, mas é isso que o Senhor se agrada. E quando Ele vê isso, Ele abençoa. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesta manhã.
O Senhor me deu uma palavra muito abençoada, que eu amo muito, e eu quero dividir com vocês. Eu já vou orar por você que está aí, né, online. Já vejo que tem algumas pessoas ouvindo. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe, que seja um dia abençoado. Você sabe, gente, eu tenho aprendido que a maneira que você começa o seu dia, muitas vezes, é dessa mesma maneira que você vai continuar todo o seu dia, e muitas vezes é a mesma maneira que você vai dormir, que você acaba o seu dia. E às vezes a gente acorda, levanta, toma café, cuida da criança, faz uma coisa, faz outra, né? Se troca, se arruma e vai tanto assim, faz tudo tão rápido, né? Tudo tão correndo que a gente não para entender, a gente não para agradecer, a gente não para reconhecer, a gente não para sentir a presença de Deus e lembrar que se acordamos é porque Ele permitiu. É porque Ele está na nossa vida, é porque Ele tem abençoado as nossas vidas. Então, a maneira que você acorda, se você acordar agradecendo, se você acordar louvando, se você acordar se alimentando da palavra de Deus, pode ter a certeza que isso vai mudar todo o seu dia. Durante o seu dia, você vai trazer para si coisas que talvez se você estivesse acordando, reclamando, murmurando, deprimida, você não traria. Pode ter a certeza, porque tudo que você lança, você recebe. Então, se você acorda acreditando, orando, buscando, crendo, né, adorando, certamente isso vai mudar todo o seu dia e a sua noite. Amém? Então vamos acordar assim hoje, adorando, crendo, louvando, né? Vamos dar palavra de Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã de sexta-feira eu quero apresentar, Senhor, a vida de todas as pessoas, Senhor, que estão me vendo e me ouvindo nesta manhã. Deus, hoje é sexta-feira. O dia que as pessoas começam a se programar para atividades em casa, para atividades em família, para atividades na igreja. E nós queremos te glorificar já, Senhor, porque toda essa semana o Senhor nos guardou, nos abençoou, nos livrou. Queremos que o Senhor unja os nossos olhos para reconhecer o seu cuidado, para reconhecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações e nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor significa sobre nós, Pai. Pedimos que a Tua palavra entre nos nossos corações e nos revele, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, porque as crianças ainda estão em férias, né? Mas eu até falei para minha mãe que semana que vem eu vou ter que começar esse devocional mais ou menos umas 5h30, porque se eu começar às 6 horas vai ser juntinho dos horários que elas estão saindo para a escola, e aí vai ser meio tumultuado. Então semana que vem eu vou começar um pouquinho mais cedo. Mas como eu disse, como aqui a gente deixa o vídeo, né, para que outras pessoas vão assistindo, então vale a pena, né? Vale a pena porque sempre tem alguém que escuta a palavra e chega até o coração. Mas vamos lá. A palavra de hoje está em Números 14, versículo 26. Se fosse para mim dar um título a isso, seria Onde estão os teus olhos, né? A palavra do Senhor diz, olha aqui, eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles lhe mostraram o fruto da terra e deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, onde é leite e mel como fartura. Aqui estão alguns frutos, mas o povo de lá que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Vou dar uma puladinha aqui. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque eles são fortes. Aí, no versículo
aqui no versículo 2 do capítulo 14, disse: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, e toda a comunidade lhe disse: vamos morrer no deserto, porque o Senhor iria nos trazer para morrer, só para não deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo. Então Moisés e Arão prostraram seu rosto, e Calebe, filho de Nun, dentre os que havia observado a terra, rasgaram as suas vestes, e disseram toda a comunidade dos israelitas: a terra, pelo que percorremos em missão e reconhecimento, é excelente. Bom, gente, é o seguinte, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Moisés manda ali 12 homens de sua confiança para entrar naquela terra prometida, para entrar ali e ver como estava a terra, e ver como o que havia, porque era a terra prometida. E a Bíblia vai dizer que eles encontram frutos de excelência, eles encontram frutos grandiosos, eles encontram a terra realmente como o Senhor havia dito. Era uma terra boa, era uma terra fértil, era uma terra próspera. Mas eles olham quem? Os moradores da terra, que eram os gigantes, que eram homens poderosos, que eram homens enormes, que tinham armas, que tinham realmente muitos recursos de guerra, e eram homens grandes, e isso assusta aqueles homens. Então eles voltam, eles saem e eles entregam esse relatório a Moisés dizendo: olha, Moisés, é impossível a gente entrar na terra que o Senhor prometeu a nós, porque existem gigantes, porque existem pessoas poderosas, nós vamos morrer, eles vão atacar, nós não temos armas de guerra, nós não temos um povo para lutar com eles. Mas a Bíblia vai dizer que no meio daqueles 12 homens existia 2, Josué e Calebe, que os olhos deles eram mais direcionados aos frutos, era mais direcionado à terra, era mais direcionado à promessa do que aos homens, do que às armas, do que à guerra. E eu acho isso tão maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer que quando esses homens falam isso para Moisés, o povo se infla contra aqueles 2. O povo fica nervoso, o povo fica querendo, sabe o quê? Apedrejar Josué e Calebe. Meu Deus. Eles pegam pedras para apedrejar, para jogar naqueles 2 homens que estavam acreditando nas promessas. Aqueles 2 homens estavam com os olhos nas promessas. Eles não estavam com medo do gigante, eles estavam crendo naquilo que Deus falou. Mas o povo se infla tanto com raiva que a Bíblia vai dizer que eles pegam pedras para jogar em Josué e Calebe. E quando eles vão jogar essas pedras, a Bíblia diz que o céu se abre, a glória de Deus aparece e o próprio Deus defende Josué e Calebe. E o povo então se prostra no chão com medo, tremendo e temendo a voz e a presença de Deus que apareceu ali para defender quem continuou acreditando na promessa, independente da circunstância. Gente, não é lindo isso? É maravilhoso. E é exatamente essa palavra que eu quero trazer para o seu coração nesta manhã. Às vezes a gente tem uma promessa do Senhor, o Senhor nos promete as coisas e a gente está diante daquilo que o Senhor promete, acreditando. Os nossos olhos, nossos ouvidos começam a imaginar e a lembrar como que é, como que será. Nós entramos nessa promessa, nós vivendo essa promessa. Eu lembro que quando eu era muito jovem, mais jovem, o Senhor dizia assim: eu vou levar você a muitos países, seu pé pisará em muitas nações. Mas eu era tão nova e eu pensava: como, Senhor, eu vou para tantas nações? Eu tinha entregado tudo que eu tinha, meu trabalho, né? Eu trabalhava, eu tinha 19 anos, eu ganhava muito bem, eu desisti de tudo para viver em missão, para viver a obra de Deus. Então, como que o Senhor iria fazer tudo isso por mim? Mas os meus olhos
Eu só imaginava eu entrando nesses países, andando nesses países e abençoando pessoas. Esse era o desejo do meu coração. E eu lembro que pessoas chegavam do lado e falavam assim: mas é melhor você arrumar um trabalho, hein? É melhor você voltar para o trabalho. Você largou aquele trabalho que ganha bem, que você podia realizar os seus sonhos, e agora você está acreditando no quê? Numa palavra lançada. E de alguma forma as pessoas querem apedrejar os nossos sonhos, as pessoas querem fazer com que a gente não acredite. E muitas vezes a gente está defendendo o quê? A verdade, né? A palavra também. Quantas vezes eu estava em situações em que as pessoas, alguma coisa acontecia e eu dizia, mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos acreditar na verdade. Tá todo mundo contra nós. Mas mesmo que todo mundo... Gente, presta atenção. 12 pessoas entraram naquela terra prometida. 10 pessoas e mais todo o povo de Israel estavam dizendo: não vamos lutar, não vamos entrar na terra, não vamos viver isso, não vamos ser mortos por gigantes, vamos voltar, vamos parar, vamos ficar aqui no deserto, mas nós não vamos enfrentar este problema. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb são o quê, gente? São 2 pessoas. 2. E poderia ser uma, talvez. Eram 2 pessoas acreditando no poder de Deus, acreditando que se o Senhor prometeu aquela terra, eles iriam dar. O Senhor iria dar. Era 2 pessoas somente. E mesmo assim, o povo quis apedrejar aquelas 2 pessoas. Às vezes você tá aí com o seu coração e seus olhos na promessa de Deus, pensando: não, eu vou lutar por esse casamento, eu vou acreditar nesse casamento, eu vou viver esse casamento em Deus, porque Deus falou que faria. E quem sabe seus amigos, seus parentes e tantas pessoas diz, né? Não, sai daí, para com isso, desiste disso, desiste do seu casamento, desiste desse problema. Olha os gigantes, olha a luta, olha as armas, olha a guerra, olha o seu inimigo. E às vezes você quer lutar porque você sabe que é o certo e você sente essa opressão do inferno, você sente as pessoas se levantando contra você. Eu quero te dizer uma coisa: pode todo mundo não concordar com você, se o seu coração e o seu joelho estiver em comunhão com o que a Bíblia diz, com o que o céu diz, é o suficiente para você ter motivos para continuar acreditando, porque ainda que não tenha uma pessoa ao seu favor, a Bíblia vai dizer que o próprio céu se abriu e as nuvens, a glória de Deus apareceu e defendeu Josué e Caleb. Que tremendo isso. Quando você está na presença de Deus, quando você está na direção de Deus, quando você tem a certeza que o que você está fazendo é o correto, ainda que você esteja preocupado, ainda que você sinta dor, ainda que a escolha te machuque, ainda que exista uma preocupação, se o que você está fazendo está na direção de Deus, acredite, a glória de Deus te defenderá. A própria glória de Deus vai te defender. As pessoas são precipitadas, as pessoas tomam direção fora de Deus, as pessoas, né, muitas vezes fazem as coisas de qualquer maneira e não se atentam que estar fora da direção de Deus tem um preço muito grande. Muito grande. Ainda que seja difícil, fique na posição até que o próprio Deus te direcione. Não volte para trás só porque a luta está grande. Não desista daquilo que Deus te deu só porque a luta está grande. Lute com as suas armas. Lute. A Bíblia diz que tem uma armadura aí. Existe uma armadura do Senhor preparada, pronta para você usar e vencer a guerra. E essa armadura não é uma armadura que o homem faz, não são estratégias humanas, são estratégias celestiais. Davi, ele quis usar a armadura de outros homens, a armadura de Saul, e não serviu para ele, porque o que Deus tinha para ele era uma armadura própria, era a armadura de Deus celestial, era aquele estilingue santo.
Era a presença de Deus. Não, Davi disse, eu vou contra você junto com o Senhor dos Exércitos, Ele está comigo. Será que hoje nós vivemos essa convicção de que Deus está realmente conosco? Será que você que está ouvindo essa mensagem tem a convicção que Deus está com você? E assim, ainda que você esteja sozinho, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Deus sempre tem alguém para lutar com você. Deus sempre vai colocar sinais para dizer que você está no caminho certo. E nesse caso, Deus deixou duas pessoas acreditando, Josué e Caleb. Sempre tem alguém. É claro que às vezes no meio do caminho, até os nossos parentes se levantam contra nós. E como isso é triste. Quando tem um parente nosso, quando tem alguém próximo, um irmão da igreja, um pastor, um amigo, um marido, um filho que está contra nós. E nós estamos defendendo a visão do evangelho, nós estamos defendendo a visão da cruz, nós estamos defendendo o correto, a promessa. E essas pessoas que nós amamos se levantam contra nós. É muito difícil, a gente está falando, bebida não agrada a Deus, droga não agrada a Deus, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vai haver divórcio, vamos lutar, não vamos fazer o errado na empresa. Eu não sei qual é o motivo, mas às vezes a gente luta pelo certo e as pessoas se levantam contra nós, as pessoas que estão ao nosso lado levantam contra nós. A Bíblia vai dizer que Miriam, a própria irmã de Moisés, em um determinado momento foi contra ela, a mesma que o salvou, a mesma que foi instrumento de bênção na vida dele, a mesma que disse ali no rio, que foi até no rio, que pagou o preço, que seguiu Moisés para que Moisés não caísse, para que Moisés não morresse, para que um bicho não pegasse Moisés, para que Moisés tivesse oportunidade de se virar príncipe do Egito. Essa mesma Miriam enfrentou Moisés, e por causa desse enfrentamento que o próprio Deus defendeu Moisés, ela ficou ali leprosa, ela ficou ali com feridas, ela teve que se afastar do povo, porque era Deus dizendo, eu defendo quem defende a minha palavra. Eu defendo quem acredita na promessa, eu defendo quem faz o certo. O Senhor sempre estará ao lado de quem faz o certo, de quem acredita nessa palavra aqui, ó. Deus sempre te defenderá. Deus sempre estará contigo. Sabe aquele ditado popular que fala, eu e Deus é a maioria? É exatamente isso, você e Deus é a maioria. Então eu quero te dizer uma coisa, se Deus te deu uma promessa, se Deus colocou algo no seu coração que você tem convicção, acredite nisso. Ainda que tenha gigantes, ainda que tenha armas de guerra, ainda que alguma coisa venha contra você, ainda que alguma coisa te amedronte, continue acreditando como Josué e Caleb fez. E mesmo que as pessoas se levantem contra os teus sonhos, se levante contra a tua visão, se levante contra você, você deve continuar, porque o céu vai se abrir e a própria glória de Deus vai te defender. Um desses dias aqui eu vou contar meu testemunho. Meu testemunho, eu tinha 19 anos, quando eu larguei tudo, né, para aceitar Jesus, quando eu deixei tudo para trás. Aos 20 anos eu abri a Uniasec, gente, eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 44. A pessoa fala baixo, hoje eu tenho 44. Mas eu tinha 20 aninhos, né? 20 anos. Imagina as pessoas falando, Melissa, como que você vai? Eu tinha acabado de passar no vestibular. E eu falei, não, eu não vou fazer faculdade nesse momento. Eu quero ajudar pessoas. Eu vou cuidar de pessoas, eu vou tirar morador de rua da rua, eu quero cuidar de mulheres com HIV, eu quero cuidar de crianças com HIV, eu quero pregar o evangelho, porque naquele momento eu estava recebendo a promessa de Deus, então eu acreditava nessa promessa. O Senhor falou comigo e eu falei, eu vou acreditar. Só que eu achei que era rápido, eu achei que todo mundo ia me apoiar, eu achei que as pessoas iam dizer, nossa, que lindo, vem cá, me abraça, que coisa linda essa menina de 20 anos de idade querendo evangelizar.
Não foi isso que eu recebi. O que eu recebi foi as pessoas dizendo: você tá louca? Vai viver sua vida, vai, sei lá, namorar, noivar, casar, ter filho, fazer faculdade, pensar na sua vida. Você vai evangelizar, cuidar de morador de rua, né? Eu era novinha, bonita. Uma menina bonita vai se expor, é perigoso, né? Eu não tive pessoas, eu não tive uma multidão de pessoas me aplaudindo. Quando a gente está na obra de Deus, nunca a gente tem gente nos aplaudindo. Gente, esquece isso. Obra de Deus, promessa, muitas vezes só você entende, só você interpreta, só você tem aquela confirmação. Você não tem uma multidão de pessoas batendo no seu ombro e dizendo: ah, que lindo, escolheu servir ao Senhor. Ah, que lindo, você escolheu fazer a obra de Deus. Ah, que lindo, Melissa, o trabalho que você faz, parabéns. De jeito nenhum. É pessoas criticando, pessoas falando, você dizendo: não, mas Deus falou que iria fazer, e as pessoas falando: esquece isso, larga isso, deixa disso, para de crer. Isso não vai acontecer. E você com aquela convicção, seu coração pegando fogo dentro de você. Eu vou te dizer uma coisa: isso basta. É aquele ditado: você e a maioria, ele é fiel, ele é certo. Você e Deus é a maioria. E não espere que a tua família, que os teus amigos de trabalho, que os teus amigos te entendam e te aplaudem e que coloquem um tapete vermelho para você vencer. Não. Todas as coisas, todas as promessas que Deus tem na Bíblia para as pessoas aqui, a maioria delas você vê pessoas acreditando sozinha, indo sozinha e tendo as suas convicções sozinha. Vamos pensar: Gideão, Josué e Calebe, pessoas que estavam ali sozinhas, né? Davi, tanta, Daniel, eram pessoas que eram cercadas, mas naquele momento ali na Cova dos Leões, ele estava sozinho. Era uma pessoa reconhecida no reino, era uma pessoa inteligente, uma pessoa, até pelo próprio rei, ele era amado, mas isso não impediu de que ele estivesse sozinho na Cova dos Leões. Pega isso aí. É isso aí. Às vezes o Senhor nos dá a visão e você precisa acreditar. Você acredita que vai dar certo? Você acredita que Deus está com você? Você acredita que foi Deus que te direcionou a isso? Então, meu irmão, tape os ouvidos para a voz dos que estão ao teu lado e só vai. Eu lembro que eu cuidava de mulheres com HIV e muitas vezes eu estava sozinha. Eu lembro claramente de dias que dormia eu e mais 10 mulheres com HIV dentro de uma casa. E eu dava banho, eu dava comida, eu cuidava. De dia vinham alguns voluntários, mas à noite eu estava lá. E eu tive a visita de várias pessoas que diziam: Melissa, faça diferente. Melissa, você está se expondo. Eu lembro que eu cuidei de várias famílias, várias pessoas, vários homens, moradores de rua. E a minha mãe saiu da minha casa e eu levava as pessoas ali para dentro. Hoje eu acho imprudente isso, mas era a maneira que Deus queria me ensinar. E naquela época eu colocava essas pessoas lá e as pessoas diziam: você tá louca? Como você vai fazer isso? E eu vou te dizer, os meus maiores testemunhos aconteceram no início da minha conversão. Eu tenho grandes testemunhos no decorrer da minha conversão. Mas nesse momento era um momento que o Senhor transbordava, dizendo: eu estou com você. Olha aí, mais uma vez eu vou te mostrar. Sabe o que é isso? É as pessoas contra, assim como foram com Josué e Calebe. As mesmas pessoas, escute isso para terminar. As mesmas pessoas, porque quantos entraram na terra prometida? Eram 12. Isso quer dizer que com Josué e Calebe entraram mais 10. Esses 10 não poderiam ter defendido Josué e Calebe e falado: ainda que a gente não acredite que a gente vai conseguir, uma coisa é certa que eles estão falando: as frutas são grandiosas, a terra é maravilhosa, então não vamos fazer nada contra eles, porque eles têm razão, nós somos medrosos, nós temos medos. Mas Josué e Calebe estão falando a verdade. Não, a Bíblia diz que todos na congregação, inclusive os 10 que também sabiam da promessa, quiseram apedrejar Josué e Calebe.
Mas o que aconteceu? Mais uma vez, lembrando isso, o céu se abriu. Imagina, as pessoas com pedra na mão para te apedrejar e você, eu vou morrer por essa promessa. Ainda que ninguém acredite, eu morro, mas eu não vou desistir. Eu vou ficar na visão, eu não vou desistir, eu tenho a certeza que Deus falou comigo. Você tem a certeza que Deus falou com você? Você tem a certeza que isso que você quer viver, que essa escolha para sua vida é da parte de Deus? Então feche os seus olhos para o gigante, feche os seus olhos para as consequências, feche os seus olhos para a circunstância e acredite. Eles falaram, pode apedrejar, mas eu não vou desistir, porque se Deus falou que a terra seria nossa, ainda que tenha gigantes, eu, Josué, e eu, Caleb, nós acreditamos na palavra de Deus. E o Senhor vendo aquilo, olha, eu tô me arrepiando aqui, o Senhor vendo aquilo, sabe o que ele pensou? Eu não deixo sozinho aquele que luta e acredita, aquele que se coloca na minha posição, acreditando na minha palavra. Deus nunca vai deixar sozinho quem acredita, quem luta, quem vela pela palavra dele. Nunca, nunca. Deus nunca vai te deixar sozinho. Eu tive muitas pessoas, muitos amigos que se desviaram, que um dia andaram do meu lado e que depois se desviaram e se voltaram contra mim, porque eu continuava acreditando na palavra. Amigos que um dia acreditaram naquela palavra junto comigo, amigos que evangelizaram comigo, amigos que pregaram a palavra comigo. Eu já falei que eu choro todo dia, eu choro mesmo, gente. Eu sou uma pessoa que chora enquanto prega, por causa da presença de Deus. No começo da conversão, eu tinha pessoas que estavam ao meu lado, que pregavam a palavra de Deus, que eu dividi púlpito de igrejas pregando junto comigo, que se converteram acreditando nas mesmas coisas. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas se desviaram. Essas pessoas deixaram de acreditar em Deus. E agora eu não era mais amiga. Eu não era mais a pessoa que intercedia. Eu era, sabe o quê? A quadrada. Eu era a que incomodava. Eu era a que feria. E tudo que eu queria que essa pessoa voltasse a ver e acreditar no Evangelho. Mas eu fui... Como que eu posso dizer, gente? Eu fui deixada, eu fui negligenciada e eu fui agredida verbalmente por pessoas que um dia andaram do meu lado e agora diziam, você está defendendo uma palavra, você está defendendo algo que para mim não faz mais sentido. E essas mesmas pessoas jogaram pedra sobre mim. Porque agora elas acreditavam que algumas coisas podiam ser feitas, elas acreditavam que tinha algumas coisas que não levavam mais ao inferno, que não mais atrapalhava a salvação, eram coisas que eram aceitáveis por Deus. E eu continuava o quê? Eu continuava acreditando na palavra, eu continuava acreditando no evangelho, eu continuava acreditando nas promessas de Deus. E essas pessoas que andaram comigo agora são as mesmas que queriam me apedrejar. Então eu não mudei a minha forma de pensar. Um dia elas andaram comigo e acreditaram nas mesmas coisas. Mas só o fato delas deixarem de acreditar e eu continuar acreditando era motivo para elas se irarem contra mim. Isso não é um absurdo se não fosse a palavra de Deus. E aí, pense você, eu nunca me fiz de coitada por isso. Eu nunca falei, ai Deus, estou sendo bombardeada porque eu acredito na tua palavra. Não, eu acredito na palavra de Deus. Eu sofri um divórcio? Sofri sim, mas se dependesse de mim eu não tinha passado por aquilo, porque eu defendi a palavra até o último instante. É a palavra, é a palavra. Ou a gente vive a palavra ou a gente não vive. Então você não tem que se sentir coitado, ameaçado, vitimizado. Eu tô passando por isso. Não escolha olhar para os gigantes e sair da promessa de Deus. Não escolha ter os seus olhos voltados para o mundo e desistir da palavra de Deus. Não, isso não vale a pena. E a própria glória de Deus. Imagine
como aquele povo olhou para Josué e Caleb, depois que o povo viu o próprio Deus abrindo o céu e defendendo os dois. E isso vai acontecer com você. O Senhor defende, o Senhor vela, o Senhor cuida de quem se preocupa, de quem acredita na promessa, de quem continua o evangelho. Caleb disse, eu ainda sou o mesmo, para Josué, por causa de uma promessa de uma terra que deram para ele, prometeram para ele. Quando ele foi receber, sabe o que ele disse? Eu ainda sou o mesmo. Eu tive, como eu te disse, eu tive centenas de pessoas que andaram comigo e agora estão afastadas do caminho do Senhor. Mas se você olhar para a minha vida, se você olhar para aquilo que eu acredito, se você olhar para a minha pregação, é provável que você pense. A Melissa sempre prega a mesma coisa. A Melissa sempre fala a mesma coisa. Ela é repetitiva, porque eu ainda sou a mesma. Eu sou a mesma de quando eu tinha 19 anos de idade, em que toda a minha família deixou religiões que não adoravam a Deus, religiões satânicas para servir a Deus. E quando eu decidi, junto com a minha família, deixar essas religiões satânicas para servir a Deus, eu disse, Senhor, te deixar nunca será uma opção. Nunca. Porque eu não aceitei a Jesus pela circunstância, pelo privilégio do salário alto, pelo privilégio de orar e o Senhor curar, nem isso. Eu aceitei a Jesus, sabe por quê? Porque eu creio na salvação eterna. Eu creio que no máximo nessa vida nós vamos durar aí 85, 90 anos, quem sabe? Eu quero viver muito. Né? Eu quero viver muito, eu quero ver meus bisnetos com saúde, né? Em nome de Jesus. Mas a verdade é essa, que a gente vai viver no máximo 90 anos e depois tem a eternidade. Você acredita de verdade na eternidade? Porque muitas vezes as pessoas servem a Deus pensando que Deus é seu gênio da lâmpada, que você vai esfregar a lâmpada e ele precisa realizar os seus desejos. Ó Deus, agora eu quero um carro zero. Se o Senhor é na minha vida, me dá um carro zero. Ó Deus, agora eu quero um emprego em tal lugar. Se o Senhor é na minha vida, me dá esse emprego. O Senhor não precisa te dar nada para provar que Ele é na tua vida. É você que precisa aceitar a Jesus e colocar Ele na tua vida. É você que não pode sair da presença dele. Não é o Senhor que é o seu gênio da lâmpada. É você que deve amá-lo e servi-lo. Ele é Deus. Não é você que é o Senhor. Não é você que tem que... Não é Deus que tem que provar que te ama, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é demais. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos amar. Ele não deu o seu Filho unigênito para nós casarmos. Ele não deu o seu Filho unigênito para você ter um emprego maravilhoso. Ele não deu o seu Filho unigênito para você não ter enfermidade nenhuma. Ele deu o seu Filho unigênito para te salvar. Então não condicione o amor de Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você recebe, por aquilo que você vive. É verdade, eu sofri um divórcio, coisas aconteceram, coisas que eu nem posso falar aqui, coisas absurdas. Mas eu não falei, Senhor, o Senhor não me ama, porque isso tão tragicamente aconteceu comigo. Eu já servia ao Senhor há 22 anos, 21 anos. Eu já evangelizava, ganhava alma. Eu não falei, Deus, eu faço tudo isso para o Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso na minha casa? Não, porque eu creio que o amor de Deus está sobre a minha vida, independente da situação que eu passe. Independente das lutas que as minhas filhas passem, que a minha família passe, que a Unisec passe, eu acredito que Ele me ama, que essa palavra é para mim. Só que o Senhor é tão bom que muitas vezes, mesmo que seja só para salvação, Ele vem e as suas bênçãos transbordam sobre nós. E o Senhor nos dá casa, nos dá carro, nos dá saúde, nos livra do dia mau, Ele guarda as nossas vidas. E os nossos olhos, muitas vezes, ele só fica voltado para os gigantes. A gente não consegue ver os frutos, a gente não consegue lutar pelas promessas. Os nossos olhos ficam voltados somente aos gigantes.
Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai voltar a acreditar, que os seus olhos vão ser voltados para as promessas, independente daquilo que você está vendo, independente de quantas pessoas concordem com você, porque você não precisa de uma multidão de gente acreditando naquilo que Deus te deu. Não, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu iniciei a Uniasec, o trabalho voluntário, eu tinha duas pessoas que estavam do meu lado ajudando. E tinha dias, eu disse aqui, que eu estava sozinha. Sozinha. Hoje a Uniasec tem mais de 50 funcionários. E eu não estou falando isso para me gabar, porque a glória ela é de Deus. Mas eu vou te dizer, no dia de acreditar, no dia da promessa, você nunca vai ter uma multidão de pessoas dizendo, vai, acredita. Não, é muito pelo contrário. Eu falei ontem e volto a dizer, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é incerto. Fé é você acreditar quando ninguém está acreditando, é você ver quando ninguém está vendo. Fé é você ter a convicção que Deus é contigo. Então eu vou te dizer uma coisa para terminar: levante desse lugar de tristeza e de dor que você está, dessa falta de esperança, porque isso, escute, é Satanás agindo na sua vida. E se você fala que você é de Deus, então você não pode aceitar Satanás dizendo a você aquilo que você faz, aquilo que você vai conseguir ou não conseguir. Você pode todas as coisas naquilo que te fortalece. Você é capaz de conseguir e viver as promessas de Deus na sua vida. Então, feche os seus olhos, pare de ouvir a voz de quem olhou os gigantes. Às vezes a pessoa que viu o fruto, você tem uma pessoa do teu lado dizendo, não, vamos Josué, vamos acreditar nos frutos, você está certo, ainda que todo mundo se levante contra nós, se Deus falou que nós iríamos conseguir, nós vamos conseguir. Mas aí levanta uma multidão dizendo, não, os gigantes são grandes, vamos sair daqui, vamos voltar, vamos retroceder, não vamos lutar, não vamos morrer. E você deixa de ouvir essa uma pessoa do teu lado que está acreditando na mesma coisa que você para ouvir uma multidão que não tem a mesma visão, uma multidão de medrosos. Então fique firme na promessa. Se o Senhor falou que vai curar alguém da sua casa, Ele vai curar. Se o Senhor falou que Ele vai abrir a porta de emprego para você, onde você quer, como você quer, Ele vai fazer. Se o Senhor falou que você vai fazer universidade, você vai fazer. Se o Senhor falou que vai transformar seu marido, seu filho, seu amigo, seus negócios, Ele vai fazer. A única coisa que você precisa é continuar acreditando, independente de quem tenta te apedrejar. E às vezes não são pessoas. Às vezes é o próprio mundo espiritual tentando te fazer desistir. É o próprio mundo espiritual. Você já se levanta cansado, você já se levanta deprimido, você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você não enxerga mais, você não vive mais esse evangelho. Mas eu quero te afirmar que a maneira que você olha, que você crê, é a maneira que vai vir a bênção para você. E quando você voltar a acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida, meu amigo, acredite, a glória de Deus vai se manifestar e vai te defender. Hoje eu vivo coisas, hoje eu estou vivendo coisas inacreditáveis. Nós estamos aí nessa campanha de 21 dias, um desses dias eu vou dividir, em uns 2 dias, 3 dias para contar meu testemunho. E você vai ver que o Senhor, Ele muitas vezes permite nós estarmos diante de um povo que, quem sabe, eu já disse, foi o mesmo povo que viveu ao seu lado, que viu, que entrou na terra, que viu os gigantes, mas que também viu as uvas. Aquele mesmo povo agora está te apedrejando, agora está te caluniando, agora está se levantando contra você, mas você escolhe acreditar na promessa. Então, o Senhor vai abrir o céu e te defender e mostrar que é Ele quem te abençoa.
É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Eu falei sobre isso ontem, vou voltar a dizer. Dobra o seu joelho, faça uma campanha com a sua família ou faça sozinho, mas faça. Não espere. Esses devocionais têm sido uma bênção para a vida das pessoas, mas acredite, ouvir devocional não muda a vida de ninguém. O que muda é o que você faz depois que você ouve. Nos meus dias mais difíceis, eu entrava no YouTube, entrava na internet, era na época do Covid, então ainda estava mais difícil, porque eu não podia ir numa igreja, mas eu estava aqui e eu ouvia um louvor, eu ouvia uma palavra, e muitas vezes eu ouvia pessoas falando comigo. Eu nem sei quantas palavras eu assisti da Joyce Meyer e assisti de outros pregadores. Eu falei isso ontem para minha filha. Existia dias quando começou a poder ir na igreja de máscara, em que eu não conseguia, eu operei dos olhos, eu usava óculos, então eu lembro que eu estava de máscara e eu não conseguia nem ver a pessoa, porque era tanta lágrima. Os meus óculos estavam sempre embaçados no culto, porque era tanta lágrima, era tanta dor, mas eu vou te dizer, eu fiquei na presença de Deus. Em nenhum minuto eu achei que Deus não era comigo só porque eu estava sendo injustiçada. Em nenhum momento eu pensei que o Senhor não me amava só porque coisas ruins estavam acontecendo na minha casa. Em nenhum momento eu achei que Deus tinha me deixado sozinha. Dói. É difícil passar por situação ruim, é difícil passar por luta financeira, é difícil passar por luta na saúde, é difícil, dói, machuca. Nós somos humanos, isso traz insegurança, traz medo. Você está se sentindo sozinho, você não sabe para onde vai, que decisão tomar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, continue acreditando. Continue com seu coração no altar, continue acreditando nas promessas e o Senhor vai te levar a viver as promessas. Caleb, ele teve a terra no tempo de Deus, ele teve o seu pedaço de terra e o coração dele ainda era o mesmo. Essas pessoas que se afastaram da minha vida, se hoje aparecesse, eles não iam dizer, nossa, Melissa está diferente. Talvez, né, gente? A gente tá com filtro aqui, mas talvez, né, nas preguinhas, talvez no corpo. Hoje eu tenho 44 anos, eu tinha 20. Mas se eu sentar meia hora com elas e as pessoas falarem, Melissa, quais são os seus sonhos? Eu vou dizer as mesmas coisas. É claro que agora eu tenho filho, então eu tenho sonho para os meus filhos, mas meus sonhos ministeriais são os mesmos, né? Talvez com pequenas mudanças, pequenos ajustes, mas são os mesmos. Eu continuo a mesma coisa, eu sou a mesma pessoa, eu tenho a mesma fé, eu amo o mesmo Deus, eu acredito nas mesmas promessas. E eu e você não precisamos de uma multidão de pessoas acreditando ou nos apoiando. Basta você ter a convicção que aqueles frutos Deus prometeu para você. E aí, independente de quem se levante, eles serão teus, porque Deus prometeu para você. Não se importe com quem olha para os gigantes. Olhe você para as promessas de Deus e acredite nisso. Amém? Eu vou orar por vocês. Que seu dia seja lindo, né? Mais um dia de campanha, amanhã nós estamos aqui de novo. Que o Senhor alcance seu coração, que você saia desse posicionamento de tristeza, de dor, de fracasso, de mesmice e que você se levante, porque tudo que o diabo quer, gente, é lançar sobre nós aquilo que é dele, que é o sentimento de derrota, que é o sentimento de fracasso, que é as pessoas te julgando, né? Às vezes você pensa, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro, já tentei aquilo outro. Ai, não vou conseguir. Vai sim, o Senhor, Ele é contigo. Esse sentimento de derrota não é seu, devolve para Satanás. Olhe para os frutos, não olhe para os gigantes, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã de sexta-feira, eu quero apresentar, Senhor, os meus irmãos que estão vendo e ouvindo essas palavras agora, Senhor, online.
Deus, hoje é o 3º dia de campanha, nós vamos estar aqui 21 dias. Senhor, eu não estou fazendo isso por mim mesma, eu estou fazendo isso porque eu acredito que a tua palavra alcança corações. Um dia, Senhor, eu estava procurando no Instagram, procurando no YouTube palavras, pessoas que falassem coisas que alimentassem a minha fé, juntamente com aquilo que eu lia na tua palavra. Então eu acredito que hoje possa ter pessoas vendo e me ouvindo que também precisam desse direcionamento, Pai. Eu te peço, Senhor, assim como eu sinto a tua presença aqui na minha casa, eu te peço que o Senhor entre na casa deles, aonde eles estiverem agora, arranca essa pessoa desse lugar de dor, desse lugar de sentimento de derrota, Senhor, desse medo, desse olhar para os gigantes, e, Senhor, unge os olhos dessa pessoa, para que ela enxergue as promessas, para que ela enxergue a tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai agora onde eles estão e repreende esse levante do diabo, esse plano do inimigo, essa obra do inferno contra essa pessoa. Eu repreendo você, Satanás, e todas as suas artimanhas contra a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Eu ordeno que caia por terra toda visão errada, toda audição errada contra a vida dessas pessoas. Papai, entra agora onde eles estão, onde ela está, onde ele está, e faça ele voltar a acreditar, faça ela voltar a acreditar. Deus, se houve erros, nos perdoa, porque nós somos falhos, limitados, somos humanos, e, Senhor, às vezes nos sentimos como gigantes, como super-herói, mas às vezes nos sentimos como um nada, e nós não sabemos fazer as coisas direito se o teu Espírito não estiver em nós, Pai. Deus, por favor, que essa pessoa se sinta amada, protegida, guardada, que quando eu terminar essa oração, esse espírito de ousadia, de empoderamento espiritual possa estar preenchendo e enchendo todo o espaço vazio. Eu repreendo a depressão, repreendo o espírito do pânico, eu repreendo, Senhor, a ansiedade. Pai, eu repreendo todas as setas do inferno que Satanás tem levantado contra esta casa. Eu proclamo e declaro a saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Eu declaro, Senhor, este casamento restituído. Eu declaro, Senhor, a fé deste jovem, Senhor, transformado na tua presença. Senhor, eu declaro essa pessoa que tem chamado missionário, voltando a acreditar nas tuas promessas. Deus, muitas vezes a única coisa que o Senhor quer é que nós continuemos acreditando para que o céu se abra e a glória do Senhor venha sobre nós. Senhor, eu profetizo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Mandar um beijo para todo mundo que tá aí. Eu creio que esse vídeo vai alcançar os corações. Mais para frente, nos dias de campanha, eu vou falar um pouco sobre o projeto do Espada Espelho, né, que nós estamos iniciando. Lá nós temos um espaço que chama Espaço do Ser. Só falta uma sala para ficar pronta e nós vamos fazer grupos psicanalíticos, né, grupos terapêuticos para ajudar pessoas que estão vivendo ansiedade, pessoas que estão vivendo traumas, situações difíceis, e também com atendimentos individuais para pessoas que precisam desse cuidado, né? E é isso, gente, fazer a obra de Deus enquanto tem tempo, porque haverá um dia em que nós não teremos mais tempo, né? E fica aí com essa palavra de Josué e Caleb, que eles continuaram acreditando, mesmo quando todos se levantaram contra eles, eles continuaram vivendo as promessas de Deus. Obrigada pelas orações, pelos beijos e abraços. Continue orando por mim, eu continuo orando por você. E amanhã, novamente, entre 5h30 e 6 horas, nós estamos aqui. A partir de segunda-feira será 5h30 em ponto, porque as minhas filhas voltam para a escola e aí o tumulto aqui vai ser grande, viu? Beijo no seu coração, faça uma oração, repreenda essa voz de Satanás e vai tomar posse da uva, vai tomar posse dos frutos que o Senhor tem para ti. Acredite nas promessas, tá bom? Beijo, bom dia, gente linda!